mais 6 palestinos morreram de fome em apenas 24 horas. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, fez novos alertas para a crise humanitária sem precedentes no território palestino, enquanto Jordânia, Emirados Árabes Unidos e países europeus se mobilizam para lançar ajuda aérea. Américo Martins, ao vivo de Londres. Américo, é uma situação difícil, não seria a maneira mais adequada esse tipo de ajuda pelo ar, porque a gente já viu episódios terríveis das pessoas correndo atrás dos mantimentos, se pisoteando, morrendo pisoteadas ou até mesmo amassadas por essas caixas. Mas é a maneira que a comunidade internacional encontrou, já que o serviço é feito por uma entidade financiada por Israel, com o apoio dos Estados Unidos, que não tem conseguido acabar com a situação de desnutrição na faixa de Gaza. Pois é, Uribe, e muito provavelmente não vai ser essa fundação que vai resolver esse problema. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Você tocou num ponto muito importante, Uribe, essa questão de jogar os alimentos, distribuir a ajuda humanitária por via aérea, ela funciona em áreas que são muito remotas, onde você não tem como fazer esse acesso por terra. Não é o caso da faixa de Gaza. Os críticos dizem que seria relativamente fácil resolver pelo menos esse problema da fome na faixa de Gaza. E esse problema seria resolvido da seguinte forma: em primeiro lugar, Israel precisa liberar muito mais ajuda humanitária do que tem liberado nas últimas semanas para a faixa de Gaza. Nós estamos falando aqui de cerca de 500, 600, 700 caminhões de ajuda humanitária entrando todos os dias na faixa de Gaza. Não chegamos nem perto desse número. Além disso, existe já há décadas, inclusive, um sistema de distribuição de ajuda humanitária, de questões de saúde dentro da faixa de Gaza, que é organizado pela ONU, em especial pela Agência de Refugiados Palestinos, que é uma organização da ONU, que tem uma grande capilaridade na faixa de Gaza. Mas Israel, além de não deixar entrar ajuda humanitária na quantidade suficiente, ainda criou uma outra fundação para fazer essa distribuição dos alimentos e da ajuda humanitária, porque diz que parte dos alimentos que são distribuídos pela ONU acabam nas mãos do Hamas e são desviados pelo grupo palestino para os seus combatentes. Mas a questão da fome é urgente e precisa ser resolvida, e a ONU continua lá. Inclusive, hoje o diretor-geral dessa unidade dos refugiados palestinos, dessa agência para os refugiados palestinos, o Felipe Lazzarini, se manifestou nas redes sociais, dizendo justamente isso, que ele acredita que essa fundação não tem condições de substituir a ONU, não está conseguindo fazer o trabalho que os israelenses disseram que eles iriam fazer, e ele diz claramente que essa fundação deveria ser responsabilizada pela morte de mais de 1.400 pessoas, muitos deles foram mortos, inclusive, nas filas de distribuição dessa fundação por soldados israelenses. Basicamente, a coisa não está funcionando, Uribe. Israel, é importante a gente sempre também dar ao lado do governo israelense. Israel diz que não é responsabilidade deles a questão da fome, embora eles controlem a entrada de tudo que pode entrar na faixa de Gaza, inclusive a ajuda humanitária, e criaram essa fundação que não tem dado conta do recado, mas eles acham que esse não é um problema deles e que eles estão atacando basicamente o Hamas e não civis. É uma linha que o governo israelense vem dizendo desde o início dessa guerra. O resultado disso tudo, seja pela ONU, seja pela essa fundação, é que mais de 160 palestinos já morreram de fome dentro do território palestino. E Uribe, uma outra informação também. Ontem nós falamos sobre aquele refém, Eivitar Davi, que o Hamas divulgou um vídeo, ele muito magro, também sem comida. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu hoje ajuda da Cruz Vermelha Internacional para garantir que os reféns tenham acesso à comida, e a Cruz Vermelha está em conversas com o Hamas. O Hamas acenou positivamente com relação a isso, lembrando que é um crime de guerra que o Hamas está cometendo ao manter esses reféns ainda na faixa de Gaza. Esses reféns deveriam ser soltos imediatamente e deveria ser parte de um cessar-fogo. Infelizmente, Uribe, nós estamos muito longe desse cessar-fogo ainda e vamos falar por muito tempo, infelizmente, dessas tragédias na faixa de Gaza, dos dois lados. Mas pelo menos uma notícia boa, que esses reféns pelo menos vão ter algum tipo de alimentação, porque a imagem
sequestrado daqueles israelenses é brutal. Ele estava completamente raquítico, estava numa imagem desnutrido completamente. Mas Israel também precisa tomar responsabilidade pelo que é devido. Se é uma região fechada pelas forças israelenses, se as forças israelenses controlam a entrada e a saída e também a fundação para alimentação, então é culpa de Israel. Então Israel não tivesse assumido a responsabilidade por essa agência, teria deixado entidades de direitos humanos levarem mantimentos para essa população.